Olá, boa noite, ABMers, Key Account Lovers. Estamos começando mais um ABM Castcam, o seu videocast, né? Acho que o videocast cabe melhor, né, Bianca? Boa noite, Bianca, tudo bem? Boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Mais um podcast, Caio. É isso, terçou. Hoje, essa terça aí com uma mudança um pouco estratégica aqui do nosso lado. A gente começou sentindo ali, colocamos para votação para audiência, a gente sentiu que o horário das 8 da manhã é um horário que a galera está meio em trânsito, se organizando, então a gente está testando esse horário das 19h30. Não colocamos às 8h30 para dar tempo de quem está no presencial se locomover, chegar em casa tranquilo. Espero que você já tenha pego o seu chazinho aí, e hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, né, Bianca? A gente se aprofundou aqui, as nossas sessões são sempre em cima de um tema, de um estudo, ou de um estudo relevante de mercado que a gente acha interessante trazer e principalmente refletir sobre a diferença do mercado lá fora do Brasil e o mercado aqui no Brasil. Então, hoje a gente traz o estudo da Gartner, que foi realizado aí com vários líderes de várias contas. Daqui a pouco eu trago os números, mas basicamente esse estudo ele foca numa reconstrução do programa de conta-chave, né? A gente está falando em dois cenários. Primeiro, o cenário que geralmente é adotado pelas empresas, né? E quais são os erros comuns que essas empresas adotam, que aí, de tempos em tempos, ela tem que rever esse programa de conta-chave, né? Com uma certa frustração ali do que não deu certo, da meta que não foi cumprida, e aí ela tem que rever esses critérios, né? Então, vou deixar a Bianca trazer o primeiro ponto aí, ela já me deu spoiler ali no off, do que ela gostaria de trazer. Por onde que a gente começa aqui, Bianca, nesse estudo da Gartner? Não, queria começar trazendo os 3 principais problemas que eles identificaram nas conversas, né, com os executivos e gestores de times. Quando a gente fala de contas-chave, a gente também fala key accounts, né? Tem essa, a gente usa o termo, né, de key accounts bastante aqui no Brasil também. Mas a primeira delas é a parte de selecionar mesmo, né? De escolher quais serão essas contas-chave. Primeiro porque as grandes contas às vezes não estão em linha, né? Por mais que seja um nome muito relevante, né? Uma empresa muito grande que tem uma presença, o que ela retorna para a empresa, né? Para a sua empresa, né? Como cliente, ela não está em linha com uma expectativa de receita. Então a gente entende que essa seleção inadequada pode fazer com que a estratégia fique um pouco prejudicada. A questão da falta de colaboração entre os times, que também se entende que vendas precisa, obviamente, liderar isso como, né, a pessoa que vai fazer frente com o cliente, mas que tem marketing extremamente conectado, o time de operação também, que vai trazer todas essas questões, né, de custos operacionais, time de financeiro, que vai trazer toda essa visão, né, de quanto o cliente realmente está retornando, e quando isso não está de forma muito bem estruturada e combinando ali, né, pode ser que exista um problema ali na hora de escolher as contas. E a última questão é a parte da utilização dos recursos, na verdade, subutilização, né, de usar pouco os recursos dos especialistas, das tecnologias, que as pessoas, né, os clientes de contas-chave usam esses recursos de forma subutilizada, né? Então, por mais que a empresa dedique ali um time muito bom, né, um monte de recursos ali tecnológicos para atendimento, nem sempre isso é algo que traz tanto valor para as empresas que estão recebendo esse atendimento, né? Então, acaba que a conta acaba ficando muito desbalanceada e isso tem um grande impacto também nessas questões. Então, esses 3 pontos a gente leu aqui no estudo, e aí vou passar a bola para o Caio para ele me dar as impressões dele, né? Isso se realiza, né, na verdade, assim, na vida real do dia a dia. O que você acha, Caio? Que legal. É muito legal esse ponto que você trouxe dos recursos não serem utilizados. O que eu vejo em linhas gerais, e que também aponta o estudo, é que sempre quando a gente vai fazer uma estratégia, um programa de conta-chave, seja falando no campo mais do IBM, de aquisição de contas que não tenham faturamento, ou no campo do Key Account, pensando em aumentar o faturamento ali para a base, o que eu vejo em linhas gerais é que falta um alinhamento entre as áreas
da própria empresa mesmo, né? Então, existe uma oportunidade muito grande das outras áreas se envolverem nessa tomada de decisão. Então, no mundo comum, geralmente, é isso que também aponta o estudo, é que os CSOs, né, os chefes de vendas e os Key Accounts, eles criam os seus programas de conta-chave muito pensando no tamanho da empresa, no potencial de faturamento, no potencial no que essa empresa já fatura em, sei lá, se eu tenho uma solução cloud, o que ela já fatura de cloud com concorrente, por exemplo, ou o que ela já fatura de cloud com a gente. E aí, baseado nisso, esses CSOs, esses CANs dão uma certa pontuação para essas contas e começam a classificar elas em Tier 1. Nossa, essa aqui é Tier 1 porque ela tem mais de 1.000 funcionários, ou porque ela já fatura mais de X milhões em cloud. E o que a gente vê é que empresas que adotam esse direcionamento, elas caminham para ter que refazer esse programa de conta-chave lá na frente. Muito por terem suas metas frustradas, né? Porque não é bem esse caminho, né? Um segundo comportamento muito comum é tanto os CSOs quanto os Key Accounts olharem para os seus... esse é um ponto muito polêmico no Brasil, olharem para as suas redes de relacionamento, para os seus networks, e começarem a levar isso em consideração na hora da definição dessas contas. Claro, porque uma conta que eu tenho um relacionamento, né? Se eu tenho um relacionamento com a Ambev já, se eu conheço, sei lá, o chefe de marketing da Ambev, é muito mais fácil eu abrir uma oportunidade. Mas o grande tiro no pé desse ponto, né, Bianca, é o que o estudo mostra, é que essa decisão fica muito individualizada com vendas. Né? E aí vendas não dá liberdade das outras áreas se envolverem nessa tomada de decisão. E aí no momento que as outras áreas precisam se envolver, no momento de um trial de uma ferramenta, no momento de uma aprovação de price, né? numa exceção financeira, por exemplo, a área financeira que aprova essa exceção não está engajada o suficientemente com aquela conta. Por que eu vou liberar essa condição financeira, né? Ou uma área técnica, por que eu vou abrir 40 dias de trial quando o correto é 7? Por que esse cara é especial? E aí vendas fica naquele poder de convencimento, né? E por que isso acontece, ao meu ver? Porque o CSO e os Key Account Managers não envolveram essas áreas na hora de construir seus programas de conta-chave, né? Não sentaram com essas pessoas, com os líderes dessas áreas e perguntaram quais são os critérios que vocês enxergam como relevantes. E aí, quando a gente faz isso, né, sei lá, fazer uma analogia do casamento, né? No casamento, a gente está entre tomar uma decisão de comprar uma bicicleta, né? Sei lá, comprar um carro ou fazer uma viagem para fora. Se a esposa toma a decisão de fazer a viagem para fora e não consulta o marido, existe um engajamento pequeno desse marido com a viagem. Se o marido decide trocar para o carro do ano, meio machista, estou refletindo essa analogia aqui, mas tudo bem. Mas assim, e não consulta a mulher, ele não tem o engajamento da mulher relacionado àquilo. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? Quando a gente primeiro tem uma conversa e pergunta esses critérios, a tendência é que lá no futuro a gente tenha um maior engajamento dessas áreas. E tendo maior engajamento, melhora o relacionamento com essa conta-chave. Sim, e eu vejo que esses critérios depende um pouco do estágio da empresa, né? Tem empresa que ainda está iniciando, construindo o seu product market fit, né? Entendendo qual vai ser que ela vai vender, né? Então, entendendo isso, tem empresas que já estão muito consolidadas, já conseguem mostrar ali um retorno, né? Um ROI ali da solução dela de forma muito prática também. Então, acho que os critérios para decidir quais pontas são chave, né, para atacar, até para uma estratégia de ABM, né, que eu acho que casa muito com uma estratégia de busca de novos clientes de conta-chave também, né, não só os que já estão dentro de casa, mas esses critérios às vezes são que você precisa testar, né, entendo que também algumas coisas você vai, né, levantar o dedo, entender para onde o vento está soprando, colocar ali como um possível critério, né? Tipo, isso aqui acho que faz realmente sentido. E acho que o grande ponto do estudo da refatoração, né? De você acompanhar algumas métricas, tirando o ego, né? De forma totalmente prática ali, para definir se realmente aquele critério cumpriu, né? E entregou o que a empresa precisava desses clientes para que ele realmente tenha ali um status de conta-chave. Se foi ou não acertado, né?
Então, nem sempre o tamanho da empresa vai ser o melhor critério, né? Às vezes, uma empresa grande, até por questão assim, paga em D90, né? Às vezes não te entrega o fluxo Nossa, de já vi caixa, isso. né? Então, assim, às vezes essa é uma empresa que só não cabe, né? Para uma empresa, dependendo, numa empresa pequena, vendendo para uma dessas grandes contas, né? Que, né, você não tem esse poder de negociação, então não vai fazer sentido colocar ali, mesmo que seja importante, às vezes, né? É uma coisa mais difícil. Então, olhar para isso sem tanta vaidade, né? Para poder, de fato, ir mexendo na estratégia ao longo do período, que eu acho que isso faz com que seja menos traumático, né? Você chegar assim, sei lá, no período de 2 anos, olhar para trás e falar, putz, vamos jogar tudo no lixo, né? Então, eu entendo um pouco isso também. E é realmente isso que acontece, né? E as empresas, às vezes até trocando de liderança, né? Acontece um pouco igual o técnico do futebol, né? Não teve título esse ano, vamos trocar, e aí troca a liderança, e aí chega com uma outra visão de critérios, né? Nessa liderança de vendas, do porquê que a gente tem. Eu acho que tudo bem a gente mudar, né? Desde que seja com, assim, algum sentido, né? Eu acho que tem que fazer sentido, né? E aí eu penso muito assim, o quanto, e é até uma autocrítica, né? Em vários momentos, gente. Tudo que a gente está falando aqui também é autocrítica, né? O quanto a gente realmente sabe daquela receita que do que o cliente paga para a empresa, o quanto de fato fica na empresa, né? Porque depois que você colocou folha de pagamento, tudo que você gastou para, né, de equipamento, ferramentas, né, toda essa parte operacional, tudo que entra no custo que é para ter um cliente, deu lucro ou não? E isso é uma autocrítica. A gente sabe disso enquanto vendedor, enquanto gestor de conta, né? Esses números, inclusive, assim, para a empresa pensar também, esses números são compartilhados com esse time. De que maneira, né? Qual é a estratégia para fazer isso, para empoderar também esses donos de conta, de grandes contas, para entenderem de fato o quanto aquele cliente realmente está trazendo de retorno, né? Então, eu acho que tem essa questão de você tirar um pouco a vaidade, pensar de forma estratégica e conhecer bem, né, toda a sua operação, que às vezes a gente, no batidão da venda, só quer dar desconto, né? Você fica nessa, e não Exato. percebe o impacto real disso, né, no retorno daquela compra. Qual o payback disso, né? Se vai dar payback em 6 meses, um ano. É muito... Acho que eu já citei aqui de um livro que eu li, que chama O Jogo do Infinito, né? Que ele fala muito que cada colaborador está pensando no resultado próprio, né? Então é até natural que nessa decisão a área de vendas esteja olhando para o indicador de vendas, né? Quando talvez os indicadores tenham que ser outros, né? Tem que ser o indicador lá no final de margem líquida, né, do que sobrou ali, em quanto tempo deu o payback, não só fazer a aquisição dessa conta, né, de toda e qualquer forma, né, para bater a meta. Legal. E eu acho que um ponto que tem muito a ver com o que você trouxe agora, Bianca, de tomar a decisão certa, até para o IBM, acredito que para o Khan também, me corrija se eu estiver errado, tá? Faz um tempinho que eu não estou como que account, tirando as minhas contas dos meus clientes, mas geralmente a gente olha na definição da quantidade de funcionário ou no faturamento, ou quanto que essa empresa está faturando com cloud, sei lá, ou com infraestrutura, como critério, né? Quando, na verdade, o estudo aponta que, de repente, o critério que a gente tem que adotar não é o que já vem acontecendo no passado. Porque pensa comigo, se essa empresa já gasta, pelo menos foi o que eu entendi, já gasta, sei lá, 3 milhões por ano em cloud, né? Qual a chance dela e qual é a necessidade dela aumentar esse share? A não ser que tenha mapeado ali, ó, 30% desse share aqui está com concorrência. Como é que a gente traz isso, né? Aí tudo bem. Mas o potencial de crescimento dela talvez não seja uma empresa que só esteja navegando nos benefícios de ter esse nível de faturamento, né, como os benefícios de outras áreas, e não seja uma conta que realmente tem esse potencial de trazer o crescimento que a gente quer para esse ano. Né, quando, na verdade, a gente tem que olhar para outro indicador, que é o indicador do qual o apetite de parceria dessa conta. Né? Talvez uma empresa, né? Vai lá, você veio algo aí? Não, pode concluir seu pensamento. Talvez a gente tenha que olhar, sei lá, vou tentar trazer para o meu mundo aqui. Ao invés de eu ficar olhando para uma empresa do mercado da tecnologia, uma empresa de transformação digital que tem 1.000 funcionários,
que já tem os seus processos estabelecidos, talvez eu tenha que olhar para uma startup que está tentando se firmar nesse nicho, que tem acabado de conseguir um investimento série A, porque essa empresa, sim, esteja com potencial, com apetite de parceria, esteja com novos recursos ali para colocar nas estratégias que eu vendo para o mercado, na ferramenta, né? Sim, Você enxerga isso mesmo? O que eu ia comentar é que eu vejo assim, quando a gente vai falar de IBM, a gente está falando mais da parte de aquisição, né? Vamos no cru ali, né? Obviamente que dá para usar a estratégia de account-based marketing para gestão de contas também, mas no cru é para trazer novas contas. Essas novas contas, elas já chegam com um perfil de serem, talvez, grandes contas, né? Com potencial de terem ali grandes contas. Se a gente está falando de empresas que já estão como clientes seus, né? E já usam, já tem um faturamento grande com a sua própria empresa, né? Eu entendo essa parte da parceria como a habilidade do Key Account Manager de ser um consultor e de pescar novos potenciais até de produtos novos. Se a gente está falando, né, tanto na área de tecnologia, isso é talvez um pouco mais rápido, de alguma maneira, né, de você trazer uma feature nova para a plataforma, se a gente está falando de SaaS, que aquele cliente expressou precisar estar passando por um problema que ele não consegue resolver, e de repente isso é um módulo novo que pode entrar dentro da sua ferramenta, que o Key Account vai conseguir pescar isso das conversas que tem, dessa forma de ouvir de forma ativa, consultiva, né, esse cliente para, de repente, assim, um cliente que tem um bom faturamento, no período de um ano, é o tempo que você tem para desenvolver um novo produto que você vai vender para ele no futuro, que não vai ser mais aquele primeiro que ele comprou, que pode ser ótimo, mas que esse potencial de repente, assim, ele não vai crescer com você naquele primeiro produto que ele comprou, mas sim acrescentar algumas coisas novas que realmente vão ajudá-lo num outro processo do qual ele precisa, que ele precisa resolver, né? Então, eu entendo que é exatamente esse uma grande coisa para um bom account manager ouvir e até pescar desse estudo, assim, né? Na hora, e aí, assim, nesse quesito, integração entre áreas é algo muito importante. Porque como é que você vai ter abertura, né? É importante ter a abertura para falar sobre essas descobertas, as novas possibilidades, com um time que é mais responsável por produtos ou, né, desenvolvimento de novas coisas, de abrir novos negócios, etc. Então, assim, ter um bom relacionamento com o seu próprio gestor, com os diretores de outras áreas, com as pessoas que tomam decisões em outras áreas, conhecer o planejamento estratégico da empresa que você está, para entender para onde ela está indo, para justamente ficar ligado assim, sei que vai ter um módulo novo, uma nova localidade, enfim, depende do que você vende, mas você tem que entender que isso que está vindo no futuro, eu preciso começar já a conectar e a entender aonde eu vou colocar isso para os meus clientes, né? Então, acho que é um fator extremamente importante na hora da gente pensar em crescimento dessas contas-chave para que elas não decaiam, né, de nível. Legal, eu lembrei até de uma época que eu estava mais envolvido com isso, eu era executivo de uma grande aí de telecom, eu sempre fui o cara comercial, né? Você vende novos negócios, até certo ponto, até a página 4 ou 5, talvez eu vou na esfera técnica, mas eu tinha uma área de pré-venda técnica que me ajudava com isso. Então, por mais que eu seja um cara que tenha empatia, que aprendeu a ligar a escutativa, que não é só um key account que fica falando, né, e não ouve o cliente de forma genuína, eu acho que traz bem um pouco do que você trouxe agora, né? Não basta só isso. Eu preciso ter um bom relacionamento com as outras áreas, porque eu, por ser generalista, é um pré-venda técnico, é um cara que é engenheiro de software, por exemplo, que vai saber sentar ali com a área técnica do cliente e explorar novas necessidades, né? Às vezes o cliente senta à mesa falando que ele precisa, sei lá, de uma automação, quando uma planilha de Excel resolve o problema dele, né? Isso aí é só o cara pré-venda técnico sentado ali com a área técnica do cliente que a gente vai conseguir ter essas provocações na mesa. Se eu não tiver um bom relacionamento com a minha área de pré-venda técnico, eu não consigo trazer esse cara tão para o jogo, né? Para esse alinhamento ali do foco do potencial dessa conta, né? Mais ou menos por aí. Exato.
Não, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que nesse ponto a gente entra num novo tópico aqui que, que eles trazem também no estudo sobre os desafios, né, dos key accounts para a gestão de contas. E um deles, obviamente, é a sobrecarga, né? De colocar ali, assim, quando a gente está falando de grandes contas, não é a mesma coisa do que você trabalhar o pessoal que cuida de um operacional de renovação, por exemplo, né? Principalmente se a gente é falando de plataforma, serviço que você renova ali, já tem um contrato que no final daquele ano ou daquele período já vai ter uma renovação quase que automática, porque, enfim, uma série de questões, é tão difícil trocar de plataforma que a pessoa só segue ali, né? Enquanto que a account, eu entendo ele ter esse papel mais de conhecer o mercado, ser uma pessoa que vai ter esse relacionamento com a área técnica. Não, você não precisa ser um expert na área técnica, mas se você não conhece minimamente, né, tanto as dores do seu cliente naquela área específica que você vende a solução, como as possibilidades que você tem enquanto empresa para esse cliente, e aí entra muito numa questão assim que vem crescendo essa fala, né, de que o trabalho não é o trabalho, né? Você ser um key account, falar com o teu cliente é uma das coisas que você faz. Mas tem uma série de outras, né? Tanto alinhamentos internos com seus times, como ser uma pessoa muito ligada no mercado, né? Essa mente muito acurada, conhecer tendências, entender o cenário macroeconômico, perceber as variações ali de estratégias também, tipo, a empresa que você cuida, né? Ela está em qual segmento? O que impacta ali? Diga, um exemplo que tá na minha cabeça, assim, tem uma pessoa muito próxima que trabalha numa indústria de alimentos. E existe uma questão muito forte do impacto das commodities, do valor de commodity, inclusive dos impactos do ambiente, né, do meio ambiente, no preço e na disponibilidade de matéria-prima. Então, saber sobre isso, entender todas essas coisas e o quanto isso impacta ali no dia a dia do seu cliente vai fazer com que você chegue numa reunião muito mais bem preparado e além disso, com assim, até informações da parte emocional dessa pessoa, né? Dessa pessoa que lida com você no dia a dia. Então, saber que a empresa pode estar passando por um problema, né? De falta de matéria-prima, você não vai chegar numa reunião, você vai mudar o jeito de você ir para uma reunião, entendeu? Se você entregar ali um resultado, fazer a gente chama dos monthly reviews ali, né? Ou os quarter reviews ali para a sua pessoa de contato, e você sabe que existe uma questão assim, você não entra na reunião já apresentando o número, você entra na reunião perguntando. Lógico, exato. Né, o que está acontecendo? Você precisa de alguma ajuda? Eu posso fazer alguma coisa por você nesse momento, né, com relação a isso? Então, o trabalho que não é o trabalho, né? Tudo isso envolve e a gente tem que estar muito ligado nessas coisas. Tem que estar atento, isso na área de vendas, na área de mais aquisição, mais para o meu lado, a Account Based Marketing, a gente chamaria de sinais de compra. Né? Uhum. Eu trazer um exemplo disso que você colocou para tentar tangibilizar aqui para o meu mundo, pensando junto contigo, tá? Me disse se eu estou na linha certa, mas semana passada eu fui visitar um cliente nosso, um cliente bem estratégico, e ele está no segmento de casas de apostas, um segmento bem polêmico, né? E aí cheguei para almoçar, né? Eu estou no interior, cheguei ali perto da Berrine, sentei para almoçar, e aí fui de fretado, né? Então cheguei quase de madrugada, comendo ali o lanche, tomando café e comecei a ver no IPTV, sei lá, na SPTV. A notícia das bets, né, dos critérios que o governo colocou que derrubaram várias bets, e que acho que uma média só, sei lá quantas mil tem, mas só 200 foram aprovadas nessa primeira rodada e tal. E aí, às vezes a gente fica muito orientado à estratégia, o que eu vou vender para esse cliente, por onde eu vou puxar, que produto que eu vou investigar, que a gente acaba esquecendo de criar uma conexão real, né? De falar do mundo dele, da matéria-prima, como você falou, né? Então, nesse exemplo, eu sentei à mesa do cara e falei, cara, que loucura esse negócio das bets, você viu que derrubaram um monte e tal, e o cara tava com um monitor desse tamanho, caramba, vi quais foram derrubadas, aí já ficou, assim, ele ficou uma hora analisando, né? Eu tava doido para fazer minha oferta para ele, né? Eu falei, a gente precisa renovar aqui, você precisa... Mas, cara, foi ali que ele criou uma conexão real, né? Foi ali que ele falou, cara, esse cara tá preocupado comigo, esse cara tá estudando sobre o meu mercado, esse cara tá tentando, e aí a minha pergunta para ele foi, qual o impacto para você, né? Quantos dos seus clientes estavam, isso
em bets que foram derrubadas, ou o quanto isso pode ser positivo para você ajudar o cara a se adequar à regulamentação, pode virar um novo produto, ou não, isso é negativo, qual é o impacto disso para você? E aí a gente já começou a reunião de forma diferente, mais ou menos por aí, não é isso? Exatamente, eu acho que é isso. E assim, repertório, né? Minha opinião, que para mim, assim, quando você vai falar de times, né? O que difere muito uma pessoa mais sênior de alguém mais júnior é a capacidade de juntar referências, né? Que não necessariamente vão ter a ver com aquilo para tomar uma decisão mais embasada. E óbvio que tem ciência nisso, né? Não tem como não ter. A gente fala muito de usar dados, né? De usar assim, se embasar de uma forma técnica, mas tem algumas coisas que a pessoa precisa tá ligada, né? É um tipo de inteligência isso, eu acho, né? Você conseguir fazer essas conexões e trazer coisas que você usou uma coisa daquele momento, né? Mas isso por quê? Porque você já está relacionando isso com outras questões que você já está de olho, né? E prestando atenção. Senão fica muito, muito artificial, né? Eu entendo isso. Muito bom. Posso trazer, se você me permite, Bianca, trazer uma coisa um pouco fora que me veio à mente. Eu fico com uma certa nostalgia aqui, lembrando da minha época de Key Account, já foram mais de 10 anos aí passados, mas o que eu enxergava, né? O que eu enxergo hoje, traçando um paralelo presente, passado, eu vejo muitos, ainda tem muito no mercado brasileiro, Key Account Managers, não sei se eu vou usar o termo certo, né? Meio dinossauros, assim, sabe? Meio old school. E eu vejo, eu converso muito com donos de empresas de tecnologia. E eu ouço esse depoimento desses donos de empresas de tecnologia. Cara, tô cansado de ter que contratar key account caro de mercado. Lógico que esses caras estão olhando para reduzir a margem, reduzir a folha salarial, para melhor, mas também não pode cair a qualidade. Então, eu queria mais traçar esse paralelo entre o profissional old school, ok? Account Manager old school, e tem muito no mercado brasileiro ainda, nesse mercado de tecnologia, é o cara que é contratado para ganhar 20, 30 mil às vezes, para tomar carteira, para ele trazer aquela rede de relacionamento que funciona ao meu modo de ver, no primeiro ano, nos primeiros 18 meses, mas isso tem um prazo de validade, né? E aí eu vejo muito, até ex-colegas, né? Claro, não mas, cara, profissionais que acharam que o mercado ia continuar na mesma dinâmica. Cara, eu tenho uma baita no mercado de telecom, até falar de uma forma meio brega, minha carteira de cliente, né? Sua carteira, você tira do bolso uma carteira, negócio meio brega, eu acho. Mas assim, e aí beleza, eu tô vindo da Telecom X e vou para Y, vou tombar, porque isso aqui tem uma. Isso tá caindo por terra, mas ainda no mercado brasileiro eu vejo muito isso, né? Esse alto executivo comercial chega para tombar a carteira dele e depois de 18 meses ele se vê meio que sem para onde ir, porque ele não tem esses skills que você falou, né? Ao ponto que a gente vê um outro perfil de profissional, que é account manager. Esses aí eu vejo que cada vez mais, assim, já vi vários colegas, cara, o cara tem pós-graduação, o cara já morou fora do Brasil, fala 3, 4 idiomas, e tá ficando o mercado tá meio que expurgando essa galera e não tá conseguindo voltar pro mercado para ganhar o que ele ganha. Aí é um grande problema, porque ele já tinha um padrão de vida muito lá em cima e descer de padrão de vida é muito difícil. Ao passo que tá vindo um novo perfil de profissional que é account, ao meu modo de ver, né? Queria essa opinião sobre isso, Bianca, que é um profissional que já é uma pessoa que às vezes não tem tanta vivência, né? Não teve tantos anos assim para saber profundamente de matéria-prima, de economia, talvez, dessas questões, mas às vezes é um cara super jovem, 27, 28 anos, que está olhando para desenvolver esses skills, está tentando se posicionar dessa forma, né? E a gente tem uma geração muito boa aí de habilidades, sabe, de profissionais que se atualizam e que querem se colocar com profissionais mais velhos para absorver cada vez mais, que esses sim, então cada vez eles ganham proporcionalmente à idade e aos anos de experiência, menos que esses profissionais, e eu acho que esses donos de empresas estão cada vez olhando mais para essa portabilidade de profissionais. Como é que você vê esse ponto aí? Olha, eu tive sorte, talvez, né? Eu trabalhei em empresas, né? Minha carreira mais recente, assim, dos últimos 10 anos para cá, assim, empresas que estão mais dentro desse mercado de tecnologia e se posicionam de uma maneira mais moderna, digamos assim, né? Então, eu não tive tanto esse choque geracional com pessoas muito mais velhas,
trabalhando esse tipo de questão. Eu acho que isso tem, para mim, o ideal seria ter a combinação de ambos, né? O frescor das pessoas que vêm, que são mais jovens, que têm ali um dinamismo, de repente, não acho que isso é uma qualidade só de pessoas jovens, fique bem claro, né? Acho que tem pessoas que já são mais velhas que se reinventam e conseguem muito bem navegar nesse cenário, mas que trazem uma bagagem, um conhecimento, né? Que em algumas situações o parecer mais maduro, né? E maduro no sentido de posicionamento mesmo, né? De ideias, de você conseguir conversar, vai fazer diferença. E por isso eu acho que é muito, muito legal quando existe essa troca nos times, né? Tem uma pessoa mais nova que vai trazer as novidades, que vai provocar, que vai, enfim, pensar de outra maneira, a vivência dela de resolver problema diferente. E isso, de novo, não é só pessoas mais novas, tá? Eu acho que isso é uma questão de perfil, de pessoas que um time é muito importante por causa disso, né? E eu acho que tem alguns momentos que, para um key account, eu acho que você ganha seu dinheiro, você vale o dinheiro que você recebe nos momentos difíceis. Então, são nos problemas que você paga seu salário, né? Que você garante aquele cliente, a paz naquele cliente, né? Porque, óbvio que os problemas vão existir. Nem sempre o problema daquele cliente é com a sua solução. Mas, de novo, por causa de questões externas, às vezes aquela reunião vai desandar. E é muito importante que você tenha a tranquilidade e essa sabedoria maior, assim, de bagagem mesmo, né? Para conseguir conduzir de uma maneira a sair desse problemão com soluções, com comprometimento, com assim, ó, tá bom, até aqui realmente foi ruim, saber pedir desculpa, né? Saber assumir seus erros, não é fácil. Então, eu acho que essa maturidade é algo que é muito importante e que se você consegue combinar isso com um dinamismo e sei lá, uma coisa mais arrojada, fica muito bom, né? Eu já vi muitas empresas, e aí muito de estudar bastante, assim, mas em geral, os key accounts costumam ter seus pares ali, né? Trabalhar um pouco em dupla mesmo, pelo menos ter um diretor, uma pessoa que é mais senior ali, fazendo meio que olhando junto, né? Batendo papo a respeito das contas, isso é uma coisa que eu, pelo menos, adoro fazer, né? De conversar assim, como é que tá essa conta? Me conta como foi a reunião, para a gente pensar numa estratégia, desenhar alguma abordagem diferente, olhar para dentro de casa para pensar nas soluções que a gente também poderia mudar ou oferecer diferente também para aquela conta. E ter combinar isso, né? Eu acho que é combinar forças. Então, de novo, a integração dos times, mas entre os key accounts, eu gosto muito quando existe essa troca mesmo, né? Encontro geracional, né? Exato. E aí eu acho que para quem está muito mais velho, né, e acho que viveu outra época, tem uma outra escola, não sei, acho que se a pessoa está muito resistente à mudança, eu acho que isso não é bom para ninguém, né? Não acho que, de novo, independe da idade. Se você não consegue mudar, fazer alguma coisa diferente do que você estava fazendo antes, só para testar, sabe? Só pela diversão de ser curioso, né? Que eu acho que é uma qualidade essencial, assim. É ruim para você. Vai ser ruim para sua vida profissional. Você vai bater cabeça, é desgastante, né? Acho que uma grande lição assim às vezes a gente só precisa ir com o que está vindo, né? Nem sempre você vai ser o herói, nem sempre a sua ideia vai ser a acatada, e isso faz parte do mundo corporativo, né? Nem sempre o que você acha que é melhor vai ser o decidido, e eu acho que faz parte a gente saber a hora de também não comprar todas as brigas, né? Saber a hora de falar, então, beleza, daqui eu vou só respirar e fazer o que foi proposto, mesmo que eu não concorde muito, mas assim, tentar entender também o lado da pessoa que decidiu, porque todo mundo vai ter o seu ponto de vista e vai decidir alguma coisa baseada em algo que para ela, para a pessoa, fez diferença naquela decisão, né? Então, acho que tem que saber a hora de fazer isso, e aí você não vai ser tanto mais um dinossauro, né? Porque né? E eu acho que até fazendo esse contraponto aí, foi muito legal a forma com que você colocou luz nisso, né? Porque, de repente, essa capacidade de terem
essa elasticidade emocional talvez venha com o tempo, venha com a vivência, né? E talvez o profissional que tenha mais idade, ele tenha muito mais capacidade, como anos também, de ter absorvido literatura, né? Então, é natural que... eu estava vendo até acho que não sei se eu já falei isso aqui, mas uma palestra de um cara bem especialista em IA, que ele falou que nos Estados Unidos a gente está vendo um movimento de desetarização da mão de obra, né? Porque pensa no relacionamento com a IA, você tem melhores resultados à medida que o seu vocabulário é extenso, né? E aí ele até brinca com essa geração tipo assim, né? Talvez não tenha esse vocabulário necessário para extrair melhores resultados da IA. E os profissionais 60 a mais, eles têm a tendência é que eles têm um vocabulário muito maior, então eles conseguem extrair melhores resultados da IA, que é para onde o mundo está caminhando, né? Então, acho que até para esse contexto de Khan, isso possa fazer um pouco de sentido. Eu estava olhando aqui, deixa eu só conseguir acessar de novo, alguns pontos de dicas, né, para esse momento de reconstrução do programa de conta-chave. Não sei se você tem alguma coisa que você queira trazer, que seja no seu radar, senão eu queria puxar esse ponto aqui. Pode puxar. Legal, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Saiu a tela, não sei por quê. Só falando de IA, enquanto você procura aí, eu acho que o mais legal de você ganhar maturidade, ganhar essa vivência, né, do teu dia a dia, a gente às vezes pensa assim, é mais um nome para um problema antigo, né? É mais uma novidade para um problema antigo que, na verdade, a gente não consegue resolver. Então, acho que essa visão, assim, de o que a gente ainda não conseguiu resolver, né? É uma coisa que a pessoa que está há mais tempo, que consegue ter essa visão, assim, consegue perceber, né? E trazer as soluções de uma maneira mais palpável, principalmente se a gente está falando de novas tecnologias. E a pessoa mais nova, né, que talvez não tenha tanto esses vícios, vai aprender mais rápido essas novas soluções. Então, de novo, mais um menos momento... resistência, né? Exato. Então, de novo, mais um momento de, assim, alguém que vai perceber, a outra pessoa que vai implantar, e as duas aprender juntas. Então, acho que é sempre muito rico. Tem que ter essa troca e cabeça aberta, né? Acho que dos dois lados, né? Boa, boa. A gente chega no momento do estudo que ele aponta ali bastante coisa do que a gente já trouxe dos principais erros, como olhar para o tamanho da conta, olhar para o faturamento dessa conta, faturamento bruto, ou para quanto fatura em determinada solução, quando na verdade acho que o caminho é trabalhar essa comunicação e essa fluidez, esse fortalecimento de relação com as áreas internas da sua própria empresa como fornecedor, né? Para que a gente tenha maior engajamento de todas as áreas com a definição dessas contas dentro do programa, e aí ele dá alguns próximos passos, né, para fazer essa reconstrução desse programa de forma mais assertiva, né? E o passo 1, ele fala assim, o que realmente queremos dizer com conta-chaves, né? E aí ele pede para a gente estabelecer critério de conta-chave orientado à empresa para atingir o verdadeiro potencial de crescimento daquela empresa, né? Então, como é que você extrai esse verdadeiro potencial de crescimento dessa conta que você quer aumentar o faturamento, né? Ponto 2 aqui, ele lista como a gente alinha com a empresa o gerenciamento dessas contas-chaves, né? Ele fala assim, siga uma abordagem formal e iterativa com as partes interessadas para projetar, desenvolver e entregar essas contas-chaves corporativas. Então, acho que é um pouco dessa multidisciplinaridade entre as áreas, né, envolver essas áreas para tomada de decisão. Passo 3 de 4, como devemos fazer parceria com clientes importantes, né, envolver, eu acho que aqui ele traz um ponto bem interessante também, envolver conversas e discussões com esses clientes já, né, com os stakeholders ali, desses clientes, na hora de você classificar essa conta como Tier 1, Tier 2 ou Tier 3, para ter um feedback constante e alinhar essas expectativas, né? Por exemplo, a gente está olhando para, sei lá, a gente está com relacionamento com uma conta da Ambev que a gente quer aumentar o faturamento. Vamos falar com esse stakeholder do lado de lá, ter momentos, almoços, reuniões, para a gente entender qual é a projeção da Ambev dessa área para determinado tema para esse ano. A gente realmente está olhando para o mesmo objetivo,
né? Então, pode ser que a conta da Ambev seja Tier 1, pelo potencial, né, pelo faturamento e tal, mas será que é esse o plano da Ambev para esse ano? Ou será que não é ir para um outro caminho? Então, ter esses alinhamentos, porque de repente não é o ano certo para a Ambev estar classificado como Tier 1. E tá tudo bem ser classificado como Tier 3 ali, dentro do planejamento desse ano. Então, é calibrar essas expectativas com esses stakeholders, com essas partes ali, dentro dos clientes. E o passo 4, ele fala como mantemos o desempenho do programa de conta-chave, né? E aí ele fala da questão de monitorar sistematicamente, né? Aquele lance, a gente classificou essa conta aqui como um Tier 1, numa expectativa de entregar um resultado X% a mais de faturamento esse ano. Então, vamos olhar para esses indicadores que vêm antes desse faturamento e entender se, beleza, esse faturamento ainda não veio, mas a gente está caminhando para isso. E se não estiver caminhando para isso, fazer realinhamentos. Olha, beleza, a gente não chegou na velocidade que a gente está aqui entre quarter 1 e quarter 2, e a gente está, sei lá, no quarter 3, possivelmente a gente não vai bater no quarter 4. Então, tem que aumentar a meta ou a gente vai baixar a expectativa. E tá tudo bem, vamos diminuir recursos. Você vai descer de classificação de 1 para 2 e você vai ter uma diminuição de recursos aqui, mas pelo menos a gente não tem pressão no dia a dia. Né? Exato. Acho que ele trouxe esses pontos aqui. Você tem alguma observação sobre algo a mais? Eu queria comentar nesse último ponto que uma coisa que está na minha cabeça a respeito da subutilização de recursos, né? E aí, principalmente se a gente vai falar de SaaS, né, de empresas de tecnologia, que às vezes é uma ferramenta com muitas soluções, né? Que o cliente compra ali pensando em resolver aquele problema que ele tem, que ele chegou até você, pô, eu quero, sei lá, pensa numa empresa que manda contrato online, né? O contrato digital. Eu quero mandar contrato. Esse é o meu problema, né? Mas a sua solução tem uma série de outras possibilidades para automatizar outros tipos de processo, para automatizar, sei lá, até compliance, busca de documentos, revisão dos contratos de uma maneira mais inteligente, enfim, uma série de coisas que você pode oferecer para aquele cliente. E você, enquanto key account, precisa também estar ligado em alguns indicadores de uso de produto, na minha visão, e aí coloque aí produto como qualquer coisa que você venda, né? Entenda também o que você vai entender como indicador ali dentro da sua realidade, para que você perceba quando aquele cliente está subutilizando o que você pode entregar. Então, de repente, ele já paga uma mensalidade que dá direito para ele usar muitas outras coisas dentro do que você ofereceu ali, né? Ele já está pagando ali por tudo. E está usando só uma pequena parte. Então, quando você. Aí entra um trabalho de customer success, né? A gente hoje divide um pouco, mas é função do key account perceber isso junto com esses times e aí trazer alguém que seja um pouco mais técnico, um pouco mais, né, de realmente mostrar ali o uso de como funciona, falar com as pessoas mais do operacional, porque às vezes o seu ponto de contato, né, dessa grande conta é alguém, né, um diretor, uma pessoa de C-level ali, que já não tem o uso do dia a dia da plataforma. Então, se no dia a dia as pessoas da operação não estão fazendo um bom uso do que você oferece, a chance de o seu produto se tornar caro demais para essa grande empresa é alta. Então, acho que nesse sentido a gente precisa ter essa visão, né, enquanto key account, perceber isso e aí fazer os movimentos necessários para que essa conta passe, né, a ter um uso ótimo do que você entregou, né? Perder isso de vista é problema. É problema na certa, assim, né? Além de, obviamente, essa parte que você comentou de entender os objetivos da empresa, para pensar mesmo onde você você está indo para esse caminho aqui. Cara, já tem uma coisa aqui dentro da minha solução que vai te ajudar nesse sentido. Você tem que ser esperto nesse ponto, né? E a construção da confiança com os seus pontos de contato é algo que, nesse sentido, é muito relevante, porque as pessoas não vão te falar a verdade, né, serem honestas a respeito de algo que, às vezes, ela nem deveria, nem poderia estar te contando, né, sobre estratégia, sobre para onde vai e tal, né, às vezes é só um sentimento, não foi nada decidido ainda, mas a vai te dando alguns indícios, e isso só acontece quando existe muita confiança, quando a sua pessoa ali de relacionamento sabe a importância da tua empresa, né, para entregar a solução que ela precisa,
e decide compartilhar com você algo que vai ajudar nesse processo, né? Porque ela também pode, a pessoa pode mentir o tempo inteiro, ela pode só, né, empurrar com a barriga, dar uma de João sem braço. Então, falar, né, a verdade é algo que é muito importante, né? Ouvir a verdade, né? Conseguir tirar isso, e que realmente essa é uma das coisas que você só constrói com o tempo, né? E aí, de repente, falar sobre ano, né? Uma estratégia anual é algo muito importante. E a gente sabe o quanto existe, às vezes, uma ansiedade, né? Uma urgência com algumas questões, mas olhar para isso também nesse momento de refatoração, de entender tier, de entender né, como que você vai continuar, porque às vezes, assim, se você decresceu, desceu um degrau de uma conta, não necessariamente você vai parar totalmente o contato com essa conta, né? Está fortalecendo, né, a relação. Exato, né? Senão você tem que continuar mantendo aquele relacionamento, de qual maneira, né? E aí pensar sobre isso é algo muito relevante dentro para quem está pensando em estratégia, né? Para que um dia essa conta possa voltar a ser um Tier 1, né? Então, é isso também, né? A importância do relacionamento a longo prazo mesmo, que é uma das grandes questões de um bom key account. Legal. E isso tem muito a ver com você deixar, às vezes, se for uma empresa SaaS, o cliente está num plano que tinha uma condição comercial antiga, de 3 anos atrás, quando ele fechou, e hoje, pela concorrência, né, pelo mercado que muda, isso não cabe mais. E às vezes ele até não, se você não considera esse downgrade para ele permanecer, esse downgrade saudável, ele acaba olhando para o mercado, porque ele não tem uma relação estreita contigo, e acaba pensando numa portabilidade, numa mudança sem te considerar, né? Às vezes você nem participa desse processo decisório, né? Exato. Não, e perceber esse tipo de coisa, de uso, né, do seu produto, o quanto isso está aderente com o que o cliente realmente precisa e tal, vai te poupar reuniões difíceis, né? Isso com certeza, porque na hora que você vai ligar para falar de renovação com um cliente que não está utilizando a sua solução na forma ótima, provavelmente vai descer os cachorros em você. Tipo, porque com certeza ele contratou o seu serviço, sua solução, enfim, o que você tiver para entregar, o seu produto, para resolver alguma coisa que era importante. E se você não entregou o que ele precisava que você tivesse feito, né, que o seu produto tivesse conseguido para ele, no final, na hora da renovação, numa reunião de quarter ali, com certeza virão cachorros, né, para cima de você. Sem dúvida. E eu estava dando uma olhada aqui enquanto a gente estava explorando isso. Eu acho que a minha visão sobre o que você colocou é assim, o quanto a gente consegue olhar de forma estratégica para essas eventuais mudanças, porque de repente o que ele contratou há 3 anos atrás, a prioridade mudou para hoje. E aí você tem que acompanhar essa mudança de rota também, né? São outros indicadores, sei lá, o cara recebeu uma outra rodada de investimento, agora ele está olhando para um outro nicho de mercado, como é que a sua solução se adequa a isso, né? E aí até trouxe estou dando uma olhada aqui no final ali desse estudo, né, da Gartner, que ele traz o caso da ABB, né, e alguns drivers de mudança aqui, como é que a ABB conseguiu se reencontrar nesse programa de conta-chave. E acho que o terceiro ponto é muito relevante que ele traz aqui, que é a responsabilidade dos recursos habilitado pela tecnologia, né, e o quanto os CANs conseguem aproveitar o CRM para compartilhar essas questões estratégicas com as demais áreas, o quanto o CRM tem o potencial de ser o centro dessa comunicação entre CANs e o relacionamento com as demais áreas para engajar toda a empresa como uma estratégia. Como é que você vê esse ponto aí do CRM, Bianca? CRM para a estratégia de CAN acho que é super relevante e entra num ponto que quando você falava eu ia comentar assim a operação, né, de vendas que entra um pouco, né, o Sales Ops aqui também é um Key Account Ops, né, porque acaba que é só uma esteira, né, mas essas pessoas que olham para esses números, para esses dados, que são, a gente tem, o pessoal de Ops costuma ser o chato, né, do preenche lá para mim, né, preciso que esteja tudo preenchido, pelo menos que mude as fases ali direitinho no CRM para que as coisas fiquem um pouco mais visíveis, né, de uma forma mais metrificável e até apresentar, né, apresentar isso para no Monthly Business Review, alguma coisa nesse sentido, para dar visibilidade. Então, acho que ter alguém que... porque é isso,
cada pessoa vai ter a sua fortaleza de técnica, né? E às vezes a pessoa que é muito boa em olhar, cuidar do CRM, entender ali os pontos, né, de atenção, para te dar alguns gatilhos, né, acionáveis, né, enquanto CAM, para que você possa fazer outra parte de um trabalho que também é muito importante. Eu acho que é super, super assim, faz todo sentido ter, né? Ter o CRM, ter alguém que seja o dono desse CRM, seria muito bom. As empresas que são menores, que não têm condição de ter tudo isso, obviamente que eu também entendo que quanto maior você fica, mais você vai ter condição de ter alguém fazendo isso, né? E tem que entender qual é o momento para ter uma pessoa só focada, né, em olhar para essa parte. Enquanto isso, obviamente, que vai tendo que ser feito pelas pessoas de vendas ou de key account mesmo. Mas ter alguém que esteja o dono disso, um momento mensal para olhar as métricas, que às vezes a gente não se coloca ali numa disciplina, né? Então, ter uma disciplina de a cada 15 dias dar uma olhadinha, entender ali em grupo mesmo, abrir uma reunião para olhar o que aconteceu, tirar dali, né, os insights para correção de rota mesmo. Aqui a gente gosta de fazer a cada 15, tá? Com o meu time, a cada 15, a gente tem esses momentos de olhar para as métricas, para os números, de como estão as coisas, para a gente entender o que a gente precisa fazer. Então, encontre as tuas, né? Encontre o que faz sentido aí você para olhar. Não precisa ser milhares, né? 3, às vezes, as 3 mais importantes, já seria muito bom. E aí ter essa disciplina de pelo menos ali, que não seja todo dia, mas né, que pelo menos antes, então, desse momento, daquela 15 semana ou mês, enfim, você termine de preencher e deixe atualizado para que, na hora de olhar, tenha os gatilhos ali de forma mais prática, né? Então, eu entendo assim, como você vê? Massa. Não, eu acho que é um grande desafio, né? Acho que principalmente para a rotina do Key Account, quando a gente está falando na esteira ali mais de aquisição e tal, eu acho que eu vejo que é um pouco mais simples você pensar em nutrir o CRM com aquelas questões, porque você já tem um processo muito bem definido entre etapas de pipeline, de forecast, mas quando você entra numa esteira CAM, eu acho que a complexidade é muito maior, né? Porque as coisas vão acontecendo de forma mais orgânica, né? Então, processos mais rígidos de Ops, né? Talvez eles não reflitam tanto a realidade. Então, eu vejo como um baita desafio. Estou um pouco fora disso aí, mas imagino que seja, né? O buraco é mais embaixo. É muito desafiador, eu acho que muito porque a gente tem uma questão diária ali de você precisar estar disponível para coisas que acontecem na demanda, né? Então, seja para resolver algum problema que aconteceu, né, por qualquer questão, seja para uma nova necessidade que o cliente procura e tal. Então, agenda, né? Acho que a agenda de uma pessoa tem que ter espaço disponível para você falar com pessoas de forma assim não agendada, né? Preciso te ligar para resolver alguma coisa, entender que algumas questões ali até já, vou fazer uma apresentação. Cara, a apresentação não é prioridade se você tem um cliente pedindo alguma coisa que é muito urgente, né? Então, assim, saber fazer essa gestão de tempo, combinar, de fato, assim, combinar com os seus gestores, com os seus pares, o que vai ficar para depois, explicar o que está acontecendo para você ter as ajudas necessárias. Eu acho que isso é muito importante também, a gente saber levantar a mão, né? Falar, ó, eu preciso de ajuda aqui, né? Para qualquer coisa, né? Entender o que travou ali, não espera muito. Olha, uma dica para mim, assim, que eu passei a fazer isso para mim, e eu vou dar aqui, se eu estou procrastinando, é porque eu provavelmente preciso de ajuda, sabe? Se você bate o olho, assim, tem coisa que eu odeio fazer, tem coisa que eu não sou boa em fazer, tem coisa que eu não sei fazer, sabe? Então, assim, se você bater o olho numa atividade, fala, acho que eu vou deixar isso aqui para depois. Reflita, será que não é o caso de falar com alguém e pedir uma ajuda para você sair dessa inércia? Porque nem sempre vai ser só isso aqui não é importante, às vezes é só uma questão de tô travada aqui, né? Então, saber pedir ajuda, eu acho que é uma coisa essencial e conseguir deixar espaço na agenda para essas eventualidades que sempre acontecem quando a gente trata com o cliente. Que legal. E isso que você trouxe é quase que certeza que a médio e longo prazo, essa questão que você fala, complexo demais isso, se você vai deixando embaixo do tapete,
vão passando os tempos, e aí quando chegar lá na frente, você tiver com, nossa, meu resultado está travado, eu não saio desse platô, eu não consigo subir, com certeza pode refletir que foi por essa questão que você está ignorando, e se você tivesse tratado ela a tempo, você não estaria nessa estagnação, nesse platô de resultado. Exatamente. Muito bom. Vai lá. Eu queria fazer uma última, porque é muito dentro desse momento, assim, que falar com o cliente, tem essas conversas difíceis, né? Eu acho que elas entram muito nesse sentido de, ai, eu vou ter que ligar, eu vou ter que escutar. Conversas Vai doer. difíceis. Conversas difíceis, a gente costuma deixar para depois. Eu gosto de tirar o band-aid, né? É isso, mas eu não sei se é uma coisa, eu acho que é bom, tá? Porque eu sempre me trouxe bons resultados nisso, assim. Mas de tocar no assunto, assim que o assunto acontece, se prepara, respira, né? Dá aquela desligada, assim, enfim, faz o seu processo aí que você prefere de concentração, mas faz isso logo, né? Acho que enquanto com que account, assim, se tem alguma coisa doendo, é importante tocar no assunto, resolver, por mais que você não tenha a resposta naquele momento, escutar e falar, não, tá bom, entendi seu ponto, vou correr aqui para resolver o mais rápido possível essa questão para você e te devolvo em até X tempo uma posição, né? Enfim, eu Que acho que seja isso para você ficar vermelho, né? Você entrou naquela reunião para ficar vermelho, né? É importante. falando de procrastinação, acho que assim, essa parte tem que estar aqui, porque estamos falando de gestão de pessoas no fim do dia, né? Acho que é isso. Legal. Estamos nos minutos finais aqui, eu estou preocupado até com o seu horário, Bianca. Só vou trazer um último ponto aqui de números, bem rapidinho. Mas antes de trazer esses números, eu quero fazer um jabá aqui com vocês, galera. A gente tem aqui embaixo, não sei de qual lado exatamente, a gente tem o QR Code para você se inscrever na nossa newsletter semanal. Lá, semanalmente, a gente está colocando estudos, tendências, boas práticas, insights de Account-Based Marketing e de Key Account Management. Então, se inscreva aí embaixo, aproveita enquanto é de graça, tá bom? Trazer só alguns números, Bianca, do estudo da Gartner. Esse estudo foi feito com mais de 600 clientes-chave da Gartner, tá? Ele passaram pelas entrevistas, né? Mais de 350 Key Account Managers, 69 CSOs, né, chefes de venda, e 64 líderes de vendas. Então, eu acho que é uma amostragem, não é um estudo tendencioso, né? Acho que a amostragem dele foi um pouco robusta. Então, eu, pelo menos, acreditei bastante nos direcionamentos aqui desse estudo. E é isso, acho que fluiu bem. Obrigado aí quem está com a gente aí até agora. Bom descanso. E é isso, Bianca. E contem pra gente o que vocês acham aí, os key accounts, galera que trabalha com isso, contem pra gente o que vocês acharam, vocês concordam, o que vocês não concordam, que a gente gosta muito de ler e enriquece também para as próximas conversas. Obrigada, gente. Obrigada, Caio, por mais um podcast. Valeu. É nóis. Valeu, beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.